Vivemos a época chamada época do Natal. O mundo que celebra o que não conhece se esqueceu. Mas não o povo de Deus, um povo instruído e informado. Conhece a palavra de Deus, se volta para a palavra de Deus. Creio que é oportuno para nós, então, vivendo mais uma vez a época do Natal, lermos a palavra do Senhor, que nos instrui nessa direção. Hoje quero ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, terceiro Evangelho, terceiro livro do Novo Testamento, na palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, vou ler do verso 1 até o verso 7. Mas antes de ler Lucas capítulo 2, atente para este outro texto, escrito pelo profeta Miqueias. E agora estamos falando de um texto, de um personagem que foi escrito, este texto, por volta do 8º século antes de Cristo. Então, você tem uma ideia da historicidade longa desse texto. O profeta Miqueias, um nome que significa, na forma de uma pergunta, quem é como Yahvé, como Deus, quem é como Yahvé. E o profeta, então, escreve numa época de corrupção dentro do povo de Deus, do povo de Israel. Ele reprova líderes injustos, ele defende o direito dos pobres diante de ricos e poderosos opressores, exploradores. E ele fala de tempo difícil que viria por causa desses caminhos que o povo de Israel adotava, mas ele também canta e aponta a esperança no futuro, quando Deus haveria de agir, particularmente através da vinda de um descendente de Davi, do grande rei Davi, então o Messias prometido. E eu quero ler apenas um verso das palavras de Miqueias, quando ele contempla a esperança do futuro, segundo a promessa de Deus. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Note bem, ele virá no futuro, mas as origens dele estão num passado distante, imensurável, tempos antigos. Esse é um personagem com esses tempos, que tem esses tempos. E como ele virá? Através de Belém, chamada Belém Efrata, pequeno, inexpressiva. Ali ele viria. Belém é o lugar. Agora, Lucas, então, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, começando com o verso 1 até o verso 7. E nós estamos, então, falando agora de um texto. Vamos ler um texto por volta de 8 séculos depois de Miqueias. Ouça a palavra de Deus. O relato do Evangelho de Lucas, evangelho preparado, escrito pelo Dr. Lucas, um médico, que se revela, segundo os analistas, os eruditos, como um historiador de mão cheia. E ele narra o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi.
Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Diz o texto que ele foi se alistar-se com Maria, sua esposa, ou esposa prometida, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Foi então para onde? A cidade de Belém, que ficava na região da Judéia. E o texto que eu li termina dizendo que ela deu à luz ao primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, um coxo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma vez, recebemos parentes dos Estados Unidos, conforme era o desejo deles, isto há uns 20 anos atrás, fizemos uma viagem ao Rio de Janeiro, fomos de automóvel. Chegamos lá na Orla, já por volta de 11, quase 11h30 da noite. Tantos hotéis naquela avenida, e não fizemos reserva naquela época, no meio de uma semana, porque entendia que no meio de uma semana, em uma cidade com tantos hotéis, e não era nenhuma ocasião especial, era uma questão de chegar e procurar um quarto por lá. Então, chegando tarde da noite, cansados dessa viagem longa, paramos num primeiro hotel, entendíamos ser adequado, e entramos para, então, reservar um quarto, e temos um quarto para passar a noite, descansar, estávamos todos prontos para isto, mas não havia lugar, não havia, estava cheio o hotel. Bem, aconteceu alguma coisa imprevisto aqui nesse hotel, vamos para um próximo, tantos aqui, e nós fomos para o próximo. Entramos, queremos um quarto, não temos vaga. Coincidência, acho que mais um. Vamos para o terceiro, entramos, não temos vaga. E a hora avançando da noite. E assim nós fomos, creio que 5, 6, 7, até que enfim encontramos uma vaga em condições especiais, num dado hotel. Quase que passamos a noite no automóvel. Uma vez, numa outra viagem, longa, saindo do estado, saindo ali perto de Washington, indo para Nova York, com a família. Saímos tarde, viagem longa, então no meio do caminho vamos dormir. Cidades americanas, rodovias americanas, com muitos chamados lá os motéis, que não tem nada a ver com o nosso motel aqui. São hotéis para viajantes, então em estrada. Quando chega a hora, eu cansado de dirigir, vamos dormir, está na hora, então primeiro lugar, vamos parar, paramos, não há vagas. Vamos mais adiante, não há vagas, não há vagas. Havia uma convenção acontecendo ali, de uma dada classe de profissionais, e todos os hotéis da região estavam tomados. Nós exaustos, 1h da manhã, e não achávamos hotel. Enfim, experiências tremendamente desagradáveis, e me parece que Maria e José experimentaram algo semelhante quando eles chegam a Belém, moram em Nazaré, na Galileia, sobem ou vão ao sul para a Judéia, para a cidade de Belém, porque há um censo sendo realizado por ordem do imperador romano. E uma forma de se fazer aquele censo era que cada um retornava à sua cidade de origem, da sua família. Belém, a pequenina Belém, era a cidade, então, do grande rei Davi, do passado, quase 10 séculos antes de Cristo. E José, Maria, também era desta linhagem, ainda que pessoas simples. E eles vão para Belém,
porque precisam estar na sua cidade para serem contados. E quando chegam a pequena Belém, ela grávida, o texto indica que não havia hotel para eles. Um momento de grande movimento de população, todos se locomovendo para outra cidade. E certamente Belém não tinha grandes hospedagens. E recebe um influxo de visitantes. Então não era difícil faltar lugar. E por isso eles acabam num lugar, tudo indica, que seria uma estrebaria, um lugar onde animais ficavam, porque Jesus é colocado neste lugar, neste aconchego, nesta acomodação, chamada de manjedoura, que nada mais é do que um coxo, onde se põe alimento para animais. Então deve ter sido um lugar para os animais, a acomodação que se conseguiu. E ali acontece dela vir a dar à luz, naqueles tempos. Jesus nasce então onde? Numa estrebaria e acomodado num coxo, numa manjedoura. Mas não é Jesus Cristo, Deus encarnado, manifesto como Filho de Deus, de uma forma exclusiva, sim, verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus. E não é dentro de um plano de Deus que ele vem ao mundo. Como pode Deus planejar tudo isto? E a vinda de Jesus, o Natal, para um grande plano aguardado e prometido. Como é que pode Deus planejar tudo isto, ter todo esse poder e esquecer de fazer uma reserva para José e Maria e para o bebê Jesus? O que acontece com Deus? Seria ele falho em planejamento, como eu nas minhas viagens que eu contei para você? Seria ele semelhante à minha pessoa e se acha, então, se coloca numa situação difícil, numa hora tão complicada como o nascimento de um nenê? O que acontece? Mas Miqueias já havia dito, 8 séculos antes, que viria em Belém o grande descendente do rei Davi, que haveria de trazer então um reino de paz e um novo tempo, um novo governo. Deus não se esqueceu de determinar a cidade e o lugar, e se cumpre o nascimento de Jesus Cristo. É em Belém. Mas determinou a cidade, não preparou um lugar adequado. E então Deus, o Filho Divino, é acomodado num lugar tão inadequado. Difícil pensar num lugar mais inadequado para a presença de Deus, Deus encarnado em Jesus Cristo. Uma estrebaria, uma manjedoura. Isso não é um lugar adequado para a glória de Deus, para a grandeza dele. Não é verdade? Nos deixa consternados, nos deixa um tanto quanto surpresos. Ficamos até inconformados com esse quadro. Um lugar inadequado para Deus vir ao mundo numa missão tão tremenda, maravilhosa, sublime. Lugar inadequado para Deus. Qual seria um lugar adequado para Deus neste mundo? Um dos palácios em Jerusalém. Não. Isso seria maravilhoso, mas estamos falando de Deus, O domínio do mundo ali não é dos judeus, os judeus estão dominados, o domínio do mundo é do Império Romano. Roma é a glória do momento, e Roma tem os
as residências, os palácios. Lugar adequado para Deus seria, então, o melhor dos palácios do império, do maior poder na terra, Roma. Seria um palácio de Roma, o mais glorioso que fosse, adequado para a glória de Deus. Adequado para a glória humana, para a glória, a presença de Deus. Há um palácio no mundo, naquela época ou hoje, que poderíamos olhar e dizer: é adequado para a glória de Deus? Deus não escolhe, ainda que poderia ter escolhido, o melhor dos palácios humanos. Deus não se esqueceu. Deus tem o controle da história, diz a Belém. E Deus, então, determinou, escolheu, indicou a estrebaria e então a manjedoura para a manifestação dele em Cristo. Um lugar inadequado. A verdade é que não há lugar adequado para Deus neste mundo. Nenhum de nós poderia construir um lugar que poderíamos dizer: esse está à altura de Deus. É verdade em relação a um local de abrigo, seja uma casa, seja um palácio. Mas por que Deus escolhe um lugar tão inadequado? É difícil pensar num mais inadequado. Porque, primeiramente, não há lugar adequado neste mundo, seja lá o que possamos construir. A glória humana nunca estará à altura da glória de Deus. Mas a verdade é muito mais profunda e relevante. Não há nada que o ser humano possa construir que seja adequado para a glória de Deus, sim. Mas por quê? Porque nenhum ser humano é adequado para Deus. Somos todos inadequados. Aos olhos da santidade, da justiça, da sublimidade de Deus, nós somos como uma manjedoura, como uma estrebaria, totalmente inadequado para Ele. Deus conhece o seu coração, conhece suas intenções, seus pensamentos, Deus conhece suas ações. Deus sabe quão inadequado você é, como o é todo ser humano nascido, salvo Jesus Cristo, a própria manifestação de Deus. Jesus nasce no lugar que nenhum de nós indicaria para ele nascer. Um lugar inadequado. Por quê? Porque Deus veio ao encontro de mim e de você, no nosso estado totalmente inadequado. Desde já, louvado seja Deus por isto. Se Deus viesse ao mundo para um lugar adequado, qual de nós poderia receber a bênção do Natal? Ele veio num lugar inadequado. Deus nos encontra na nossa condição inadequada.
Este é o Natal. Deus veio para encontrar conosco num estado nosso muito bem representado por essa condição chocante, o Rei do Universo numa estrebaria. É um Deus que vem para me encontrar na minha miséria, na minha pobreza, na minha condenação, na minha culpa, no meu desacerto existencial, moral, nos meus conflitos, nas minhas perturbações, todas essas consequências, porque eu estou aquém dele, estou nos meus caminhos, pobres estrebarias que tenho construído em mim e à minha volta. Deus vem para me encontrar e para entrar neste mundo inadequado meu. Um Deus que se aloja na inadequação de uma estrebaria, de uma manjedoura. Quem pode se encontrar com esse Deus? Quem pode receber a bênção do Natal? Quem pode se encontrar com um Deus que vem num lugar tão inadequado? Se lemos o resto do texto de Lucas, nós vamos ouvir, por exemplo, o evangelho sendo proclamado aos pastores no campo. Pastores eram profissionais do campo, que eram tanto quanto desprezados, como homens rudes, homens não dados ao asseio, ao banho, mal cheirosos, viviam no relento, sempre envolvidos com animais. E lá no campo diz que uma milícia de anjos se apresentou para anunciar a chegada do Messias e falar que lá em Belém estava o Senhor. E esses pastores, ao ouvir esta mensagem, o anjo diz: eu trago a vocês a mensagem de boas notícias, isto é, evangelho. Hoje vos nasceu o Salvador, o Senhor. E indicam o lugar e eles partem. Lá está a estrebaria, Jesus numa manjedoura, tudo tão inadequado. E para completar a fotografia, daqui um pouco entra aqueles pastores barulhentos, rudes, mal cheirosos. Quem pode encontrar-se com Deus neste lugar tão inadequado? Somente aquele que sabe que na sua adequação jamais poderia encontrar-se com Deus. Para encontrar-se com Deus no Natal, o Deus do Natal, é preciso cair em si e saber que Deus é achado somente quando nós entendemos que Ele vem para um momento de inadequação. É preciso que venha humildade e quebrantamento. Quem é que iria visitar Jesus, encontro com Deus, numa estrebaria, ver Jesus no coxo? Quem iria lá? Um rei na sua glória, na prepotência humana? Não. Aquele que pensa muito de si mesmo? Não. A expressão física nos fala da mensagem espiritual. Para ir a Jesus ali na estrebaria, eu preciso entender que Ele veio ao lugar ao qual eu pertenço, ao lugar da inadequação. Eu preciso humildade e quebrantamento. Como um Deus que está na estrebaria,
não é para mim. Não é para mim. Eu pertenço aos palácios humanos, entende? Entende? Não é para mim. A inadequação de Jesus Cristo, Deus manifestado em Cristo na manjedoura, é apenas um princípio. Mas um princípio que aponta o todo, o completar. Não é verdade que ele veio para a morte de cruz. Ele veio para adentrar toda a nossa inadequação. A manjedoura é um símbolo da cruz. A cruz é adequada para Deus. Não há nada mais paradoxal do que isto. Deus na cruz, Deus na manjedoura. Mas é o Deus que veio para entrar nesse estado, nessa condição, neste mundo tão distante dele, conturbado, de seres humanos, sem a esperança, sem um significado para a vida, cheios de culpa e desacertos. Um Deus que veio para adentrar e encontrar o ser humano nesse estado inadequado. Mas é preciso que eu enxergue que esse mundo e minha vida jamais será adequada para Deus. Por maior que seja o castelo que eu construa. E então, caindo em mim mesmo e vendo a realidade minha como Deus vê, nos nivelando todos por uma estrebaria e uma manjedoura, e nos encontrando aí onde nós estamos. Então, com humildade e quebrantamento, me despojando de todas as minhas virtudes, meus currículos moralistas, eu caindo em si, entendendo e reconhecendo, eu conheço meu coração e Deus conhece muito mais, e eu dizer, ó Deus, obrigado por ter vindo a minha inadequação. Ah, grande estrebaria. Um lugar que qualquer um pode entrar. Se ele nascesse no palácio em Roma, quem poderia entrar para ver o Rei Jesus? Numa estrebaria, qualquer um, desde que caia em quebrantamento e humildade, como os pastores, aquele estado deles, mas eles vão ver Jesus. Estrebaria, um lugar totalmente inadequado para alojar Jesus, Deus conosco. Mas há algum lugar humano que é adequado? Não é verdade que todos os palácios humanos são inadequados? No final fica faltando. Você construiu os seus, mas na verdade, falta. Os anos se vão e falta. Qual o propósito da vida? Onde está a paz? Estrebaria, lugar totalmente inadequado. O que é que torna um lugar adequado? Deus vem e vira de perna para o ar o nosso conceito de adequação. O que é um lugar adequado? O palácio? Não. A manjedoura? A estrebaria? Não. Um lugar adequado é aquele lugar onde Deus está presente. Um lugar adequado não é aquele em que eu e você, a parte de Deus, saberemos de construir. Um lugar adequado é aquele onde a adequação de Deus está. Seja onde for, seja na vida que for. Quando o amor de Deus revelado em Cristo Jesus manifesto na estrebaria, na manjedoura que nos fala da cruz. Deus conosco, grande Natal, sim, grande, mas por que grande? Porque ele veio para a cruz, e na cruz
Deus tomou a nossa inadequação diante dele e caiu sobre ele ali, toda ela, nossa culpa, nossos desacertos por vivermos fora do centro dele, para que em toda essa inadequação nossa que cai sobre ele, possamos encontrar a adequação dele. Então, finalmente, a esperança eterna, a vida com Deus, um novo modo de viver, transformação, significado e propósito eterno que torna o meu dia de hoje no mundo inadequado algo significativo e que vale a pena ser vivido cada dia. Quando que a sua vida se torna adequada? Quando você construir mais um palácio, mais outro? Não. É quando você reconhecer que todos os seus palácios são inadequados, são uma verdadeira estrebaria, e Deus chegar com a adequação dele ali. Já chegou a sua vida? Não estou perguntando se você gosta do Natal, uma época meio alegrinha, um diz para o outro Feliz Natal e ninguém sabe o que isso quer dizer exatamente. Pergunta é, o Natal, Deus em Cristo, da manjedoura e da cruz, chegou à sua vida? Você já chegou ao ponto de entender, eu me encontro com Deus quando reconheço que Ele veio à minha estrebaria, e eu preciso da adequação dele, eu preciso dele transformar a minha vida pelo perdão da cruz. E então começar uma vida com ele, para ele, segundo a palavra dele. E viver no propósito eterno dele. E aí a minha vida toda ser rearranjada à volta dele, da palavra dele. Rompendo com todas as adequações que o mundo vende e promove. Com humildade e quebrantamento. Reconhecendo que eu construo nada mais que uma estrebaria, um coxo. E se isso vai ser adequado algum dia, que ele precisa vir e habitar ali. Com poder e glória. Um poder e glória que é diferente do poder e glória humano. É diferente. É um poder e glória que confunde, que se distingue de todo poder e glória e adequação humana. Já chegou a sua vida? É você adequado? Gostamos de nos pintar de ouro. Mas você sabe que falta. Você sabe que está inadequado. Você precisa de adequação que só Deus pode trazer. Se você tiver humildade e quebrantamento, Ele entra. Não importa que lugar a sua vida seja. Não importa que história você tenha escrito. No Natal, a graça e amor suficiente para que a glória de Deus entre na sua vida. Convido você a voltar seu pensamento a Deus agora. Examinar o seu íntimo. Que ocasião oportuna. Se quiser fechar os seus olhos, concentrar seu pensamento no Senhor, à luz da palavra. Clame pela adequação de Deus, humildemente diga: Senhor, sou em verdade inadequado. Tenho procurado mostrar sempre o meu currículo de adequação, tudo está sob controle, em ordem. Oh Deus, na verdade, o Senhor sabe que no meu íntimo, como sou inadequado, sou menor do que a vida. Preciso do teu perdão, preciso de ti, da tua presença. Toma minha vida, Senhor. Que hora preciosa para você. Coloque-se em pé em oração. Onde você está? Deus fala ao seu coração neste momento. Não feche os seus ouvidos, nem a porta do seu coração. Quando você sair daqui, os ruídos do mundo, as glórias humanas vão novamente encher
e você vai se esquecer. E a voz de Deus não será ouvida. Agora é a hora. Agora é a hora. Ó Deus, diante da imensidão da vida, diante da questão tremenda da eternidade, diante, ó Deus, dos nossos caminhos, pensamentos, intenções, racionalizações tão falhas e culpáveis diante de Ti, diante, ó Deus, do nosso orgulho incessante, que insiste em pensar ser aquilo que não é, não pode ser. Ó Deus, diante de tanto, para onde iríamos? Onde está a nossa esperança? Se não for a Tua pessoa, gloriosa pessoa, mas se não for manifestada de uma forma acessível, graça e amor, como no Natal. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos pelo Teu mover na história, neste plano tremendo e único, inigualável, a qualquer intenção humana de reparar os Seus caminhos, seja de forma religiosa, moral. Nós Te louvamos pelo Natal, pela Tua presença entre nós, numa manjedoura e então numa cruz. Ó Deus, como é bom saber que na Tua graça o Senhor se coloca de uma forma tão acessível a todos. Completa, Senhor, a Tua palavra em cada coração. E que o Natal possa então encontrar guarida, alojamento em cada vida aqui. E então a Tua presença, a Tua adequação eterna chegue a cada um aqui, Senhor. E pela Tua palavra que ouvimos nesta noite, nós, pelo Teu poder e graça, nunca mais sejamos os mesmos. Bem longe dos nossos palácios, que parecem castelinhos de criança na areia da praia levado por ondas, possamos encontrar, ó Deus, aquela glória que só o Senhor tem. Aplica a Tua palavra a cada um de nós. Pedimos pelo Teu amor imensurável por nós em Cristo Jesus. Amém.